Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nós estamos aqui no estúdio novo da Igreja Canaã para gravar um podcast e queremos, desde já, desejar para os irmãos todos um feliz ano novo, seja um ano cheio de bênção, de graça e de vitória. Aqui está também o pastor Anderson. Graça e paz, pastor Rogério, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos gravando esse podcast para falar sobre o ano que nós passamos, né, pastor Anderson? E o ano que virá, né? Pastor Anderson, o que você acha do tema deste ano? Graças a Deus, meu irmão, que será o ano da graça de Deus. Você estava inspirado por Deus, foi iluminado por Deus com este tema, porque nós não temos dúvidas que vamos viver um ano diferente. As mensagens que Deus colocou no seu coração, os temas do anuário, por exemplo, são temas que têm a sua completude, que atinge todos os âmbitos. A graça de Deus, ela é multiforme. Amém. E até recomendo para vocês lerem o anuário que já saiu, já está sendo distribuído, porque eu tenho certeza que todos nós teremos um ano cheio da graça de Deus. Amém. E não só para o próximo ano, pastor Rogério, mas neste ano de 2025, nós experimentamos de perto a graça de Deus. Verdade. Tanta festa, tanta celebração, tantos eventos na Canaã que era a pura manifestação da graça de Deus. Dentre eles, nós celebramos o 21º aniversário de casamento seu com a Mirna. Eu me lembro do dia que nós estávamos conversando, papeando, estudando a Bíblia sobre a questão do casamento. Foi um dia especial, um preparo para o casamento. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu me lembro deste templo ainda, que não tinha essa cara. Era um templo antigo, rústico, mas que foi toda enfeitada. Veio o Rabino Jonatas. Verdade. Lembra? Lá dos Estados Unidos, que privilégio. Você e a Mirna foram abençoados por um rabino messiânico. Que coisa linda. E eu sei, porque a gente conversa, e conversávamos, que você tinha tido o sonho que apertava a mão de um judeu, e esse judeu dizia para você que você amava o povo judeu. Sim. E aí no teu casamento, a gente atingir, Deus te abençoar, te presentear com a vinda dele dos Estados Unidos para cá, que é um homem tão requisitado e cheio de agenda. Né? E eu tenho amizade com ele até hoje. Pois é. Recentemente, não sei se foi esse ano, ano passado, nós estivemos lá. Né? E você esteve ministrando lá, Deus te usou muito. Então, nós celebramos o 21º aniversário. Amém. Parabéns. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu relacionamento com a Mirna, seu casamento, como foi? Meu relacionamento com a Mirna, graças a Deus, é bom. Bom, sempre como todo casal, às vezes tem alguma coisinha, porque, pastor Anderson, o casamento é um ajuste, né? Um cede aqui, outro cede ali. E ao longo dos anos, Deus tem dado sabedoria para nós, né? Para um saber lidar com o outro. E assim, graças a Deus, tem paz na nossa casa, o relacionamento é respeitoso, amoroso. A Mirna é um presente de Deus, que Deus me deu, né? Todo mundo da igreja ama a Mirna, né? Sim. E ama a sua vida. Então, pra gente é uma honra ter você como pastor. As pessoas até chamam ela de pastora também, porque ela é muito carismática, amorosa, atenciosa, e Deus te deu um presente do céu, como deu a ela um presente do céu também. Mas é verdade que nós não só tivemos a celebração do 21º aniversário de casamento, que foi uma festa, desde do noivado, a forma como Deus trabalhou para vocês se encontrarem e no altar ser abençoado por um rabino, enfim, depois disso viverem 21 anos de desafios, de lutas, mas também de muitas alegrias e vitórias. Mas esse ano também foi extremamente especial, porque nós celebramos, e eu também contemplei isso, o 30 anos de aniversário de unção ministerial. Eu me lembro da festa. Eu me lembro da unção. Eu me lembro da cantora que cantou, eu não lembro do nome dela Débora agora. Ivanov. E Débora Ivanov, que é uma cantora, se não me engano, lírica, né? Foi uma festa do céu. Eu me lembro dos pastores que estavam lá, a igreja cheia, lotada. E já se passaram 30 anos, né, mano? Eu te conheci lá praticamente no início do primeiro ano dos 30
do 30º aniversário. E eu te conheci lá na comunidade. Sim. E já se passaram 30 anos. É. E o ano que vem é você que vai fazer 30 anos de pastor. Verdade. Você foi ungido em 95 e eu fui ungido em 96. 96. Nos conhecemos lá na comunidade, né? Como passa rápido. Nós nem imaginávamos naquela época que Deus teria a igreja evangélica Canaã, né? Deus surpreende a gente, né, mano? Verdade. Não sonhava ser pastor. Bom, sempre tive a promessa de Deus, mas eu não sonhava com isso. Pelo contrário, eu queria fugir, né? Deus, eu ajudo meus pastores na Assembleia, mas eu ser pastor? Não. Mas quando Deus tem um plano, não adianta, né? Ele faz acontecer. Não é? Deus é maravilhoso. E esse ano, pastor Anderson, além dos meus 30 anos de pastor, 25 anos de Canaã. Uau. Nossa, bodas de prata, não é? Verdade. Deus tem nos abençoado, não é? Um Instituto Canaã, que era um sonho também, 2 anos já fez. Aliás, você pregou lá no Paulo Machado de Carvalho, nos 2 anos do Instituto Canaã. O que você sentiu de quando você pregou lá? Teve uma resposta, teve um resultado? O que você sentiu? O primeiro, meu irmão, meu pastor, meu amigo, foram... na verdade, o Instituto Elos foi uma realização de um sonho de Deus, que desde que te conheci, e a nossa visão acerca disso bateu, porque quando Deus une, ele une também propósitos, ele une a visão, a fé, a esperança. E você sempre me dizia assim, um dia eu quero ter um instituto, ou uma fundação, que acolha e que cuide bem das crianças e dos idosos. Você lembra disso? Sim, é meu sonho. E a gente sonhava com isso e sempre buscava de Deus, para Deus preparar alguém para que isso saísse do sonho, do abstrato e viesse para o concreto. E Deus trouxe o pastor Ismael, e há 2 anos atrás isso foi instituído, foi fundado, o Instituto Elos, que é um braço da Igreja Evangélica Canaã, e já se passaram 2 anos também. Graças a Deus. E tantas pessoas foram e têm sido abençoadas, né, meu irmão? Com atendimento médico, fisioterapia, pilates, dentista, odontologia, enfim, balé, musicalização. Recentemente, psicólogos. Esse ano foi um presente de Deus para nós, 40 novos Graças a Deus. músicos, né? Isso também é a realização de um sonho. Pois Sempre desejei que tivesse uma escola de cordas na igreja, né? Porque a orquestra, pastor Anderson, se não tiver instrumento de cordas, ela é uma banda, uma jazz band, mas a orquestra ela tem que ter cordas, né? E Deus tem nos dado muitos alunos de cordas. Estou feliz de ver isso. Não é? E a quantidade de músicos que Deus está trazendo e realizando o sonho, porque quando a gente olhou, e nós apresentamos este ano, por isso foi um ano da superabundante graça de Deus também, porque nesta orquestra, nesses novos músicos, violinos, viola, tem crianças, idosos, a realização de um sonho, né? E Deus nos deu um problema, eu já vou chegar no Paulo Machado, eu estou andando passo a passo, mas Deus nos deu um problema, Deus está nos empurrando para um novo tempo e para um novo templo. Porque com esses músicos que estão vindo e com aqueles que estão chegando lá no Instituto, hoje já não cabe. É verdade. É um problema abençoado. Por isso que a gente crê que o ano que vem será o ano da graça de Deus, porque será um novo tempo e um novo templo. Amém. Né? Nós vamos falar sobre isso depois. Sim. Mas, agora, nos 2 anos do Instituto Elos, nós tivemos uma festa no Paulo Machado de Carvalho, que é um teatro reconhecido, e é o maior teatro que tem em São Caetano hoje, para quem mora aqui sabe. E fizemos um evento de alto nível, convidamos as autoridades, as ovelhas da Canaã chegaram em peso, convidados. Nosso prefeito, Tite, nos deu a honra de estar conosco, e foi algo maravilhoso. E fui convidado, primeiro quem foi convidado foi você, mas você não podia, então eu tentei representar a altura. E nós falamos sobre generosidade. Por quê? Porque o Instituto Elos, a Igreja Canaã, e o que Deus está fazendo aqui, se tirar a generosidade de Deus, não sobra nada.
É verdade. Então Deus trouxe no meu coração para falar sobre generosidade. Que Deus é tão generoso conosco, né? Que nos dá o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, saúde, olhos para ver, ouvidos para ouvir, fôlego para respirar. Deus tem sido extremamente generoso conosco. Então, o Instituto Elos é fruto da generosidade de Deus. E como resposta da generosidade de Deus para conosco, Deus fez nascer no seu coração, no meu coração, esse desejo de poder abençoar os desfavorecidos, os que não têm condições de, por exemplo, um tratamento médico, de odontologia, ou até mesmo pagar, tem um sonho de estudar música e não tem o instrumento, não tem a condição de pagar uma escola de música, e nós estamos respondendo a essa generosidade de Deus. Então, falei sobre generosidade, como reflexo da generosidade de Deus, nós somos intimados a sermos generosos. E a Canaã é fruto da generosidade de Deus. É verdade. É fato, você pode dizer isso também como pastor presidente, que nós temos uma gama hoje de mais quase 4.000 membros, ou até mais, sempre está chegando gente. Mas nem todos são generosos, são ofertantes, nem são metade. Dizimistas. Né? Nem metade. É um desafio, Sim. Porque as pessoas querem ver a obra crescer, querem um novo templo, entendem que está chegando um novo tempo, mas às vezes a obra de Deus não é prioridade. Eles investem em viagens particulares, que não é errado, investem na sua boa casa, que também não é errado, mas a grande questão é que a Ageu disse, né? As pessoas ficavam preocupadas com os seus próprios bens e levantarem casas apaineladas, maravilhosas, e se esqueciam do templo de Deus. E é uma tristeza, porque agora não é momento de desabafar, mas é para desafiar você a entender o que Deus está dizendo para nós. É isso que eu ministrei sobre generosidade. Que todo projeto grande, Deus manda o recurso do céu através da fidelidade, do amor e da generosidade do povo. E é com tristeza que às vezes a gente vê que o povo não chega com generosidade. Às vezes generoso é aquele que ganha um salário mínimo, que com salário mínimo consegue tirar o dízimo e ainda depois do dízimo consegue ser generoso. Eu não sei se você se lembra, mano, é importante compartilhar isso, quando nós vivemos na pandemia, que o governo ajudou várias famílias com R$600, não sei se você lembra disso. Lembro sim. E às vezes a gente olhava o relatório, que a gente sempre tem um relatório contábil das entradas e saídas, e quem ofertou e dizimou. E, na maioria dos casos, não eram grandes empresários que estavam mantendo o ministério. Você lembra? Lembro. Você só via entrada de dízimo 60, 60, 60, 60, 60. Era gente que estava recebendo a ajuda financeira do governo, mas que mesmo assim dizia assim, a minha igreja não pode ficar descoberta. E quantos testemunhos nós não ouvimos nessa época, mano? De gente dizendo, olha, ganhando a ajuda do governo, Deus não deixou faltar nada. Sabe por quê? Por causa da generosidade. Nessa época, teve muitas igrejas que até fecharam. E a bênção de Deus foi tão grande na Canaã que nós não tivemos crise financeira, não. Foi. Tivemos perda de pessoas que Deus levou, né? Foi triste, né? Foi muito triste, eu sei. Você também, né, passou assim em oração e tristeza de ver tanta gente internado, doente, mamãe né? internada. Mas financeiramente para Canaã foi uma Deus cuidou, bênção, né? Sabe, pastor Anderson, eu estou fazendo um estudo da palavra esses dias sobre a generosidade. Que beleza. Depois que você começou a ministrar generosidade na escola bíblica, tudo, aguçou a nossa curiosidade. E eu comecei também a estudar. Que lindo. Uma coisa muito legal que eu aprendi no judaísmo, o rabino que eu estava estudando, ele fala assim, que tem pessoas que dizem assim, o dinheiro não traz felicidade. Mas ele disse assim, olha, eu vou mostrar para vocês na Bíblia que tem um dinheiro que traz felicidade, sim. Aí ele leu aquela palavra que melhor coisa é dar do que receber. Se você está dando, é porque você tem para dar. Deus te abençoou, te prosperou, e por isso você pode dar. Então, esse dinheiro que você dá, essa generosidade, é que te traz alegria.
traz alegria no teu coração. Quando a gente doa alguma coisa, ajuda alguém, dá uma alegria em nós, a gente fica mais alegre do que a pessoa que recebeu, não é verdade? Verdade. E ele fala sobre 3 níveis da prosperidade. Pastor Anderson, o último nível é como Deus vê o rico. O verdadeiro rico para Deus é aquele que faz circular a riqueza. A riqueza não para em mim. Por que a Bíblia ensina a gente a dizimar também? Porque a riqueza não pode parar em nós. A riqueza é uma semente que Deus nos dá e que nós temos que continuar plantando para ela continuar produzindo. Então, no estudo dizia assim, o verdadeiro rico é aquele que não retém tudo para ele, mas ele faz a sua riqueza circular, dando emprego, ajudando pessoas, sendo fiel à sua igreja, cuidando bem da sua família, de muitas maneiras, mas não olhando só para si, fazendo a sua riqueza circular. Que entendeu? lindo, que lindo. É. E a minha oração, pastor Anderson, só para a gente mudar o nosso assunto aqui, minha oração é que Deus derrame generosidade no coração da igreja. Amém. E, às vezes eu tenho orado e falado para Deus, Deus, o que acontece? Esse tanto de membros, né, que a gente sabe que não dizima, não é fiel na obra do Senhor, fala, Senhor, será que o coração deles está fechado? Ou eles não confiam nos pastores, não confiam que nós temos a direção de Deus para poder administrar a igreja, dirigir a igreja. Eu queria que eles pudessem ver tudo, as minúcias, como Deus fala com a gente, né? Que nem o telão que nós temos lá. Deus me mostrou em sonho esse telão. E cada coisa que tem aqui na igreja, Deus vai me mostrando. Tem sonhos que Deus me deu que tá para se cumprir na Igreja Canaã. Então, a gente pode não ser um administrador profissional, mas o mais importante é que nós temos a direção de Deus para fazer as coisas para a obra do Senhor, né? E eu falo, será que o povo não confia em nós como pastores que pode dirigir e administrar a igreja? Então eu tenho orado muito, Senhor, derrama generosidade no coração desse povo, Senhor, porque a bênção Deus tem derramado. Não é verdade? Verdade. A bênção Deus tem derramado. Pastor Anderson, esse ano nós vamos ter aqui, nesse cenário aqui, um café com o pastor, que eu vou dirigir, e também vamos ter um debate teológico que o pastor Anderson vai dirigir. Me fala um pouco desse debate teológico. Meu irmão, vai ser algo diferente. Existem muitos acontecimentos dos nossos dias. Eu falo na questão moral, espiritual. Por exemplo, um tema que está em alta, aborto. A questão, por exemplo, do homossexualismo. A questão dos sinais, dos acontecimentos que nós temos vivido. E outro assunto sobre política. Então, tudo isso está na Bíblia. Sim. Tudo. Nada do que acontece por acaso, já estava escrito. Então, a nossa ideia é trazer homens bem preparados, mulheres bem preparadas, que conheçam a fundo a teologia, as doutrinas teológicas, e encaixar no nosso tempo. Eu não sei se foi D.L. Moody que dizia que o crente atualizado, ele lê a Bíblia todo dia com um jornal do lado, não é? Então a ideia desse bate-papo teológico é trazer sempre os acontecimentos atuais muito legal. E a luz da Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso, porque a Bíblia fala sobre tudo. Sim. Então, inclusive sobre generosidade, sobre prosperidade. Sim. Às vezes as pessoas procuram prosperidade em tantas coisas, por isso que o dízimo e as ofertas são tão combatidos, pastor Rogério, meu amigo, porque o diabo não quer que as pessoas sejam abençoadas. É verdade. Entendeu? Às vezes as pessoas acham que os pastores falam isso para se beneficiar disso, e eles estão sendo enganadas com a sua ignorância, ou o seu orgulho, a sua vaidade, ou a sua mesquinhez também. Sim, com certeza. Né? Pode ser um coração mesquinho, avarento. Então, mas ela está sendo privada de receber da água que jorra da bênção da fidelidade. Então, a ideia é trazer toda essa temática do mundo atual e sempre com gente bem calçada, bem preparada, profissionais
da teologia, estudiosos da Bíblia, para a gente discutir os tempos que estamos vivendo, que é muito importante, legal, né? Essa que é a ideia. legal. Mas me fala uma coisa, e esse bate-papo que você vai fazer pastoral, como será isso, meu irmãozão? Mais ou menos na linha que você vai fazer para trazer conhecimento, esclarecimento para a igreja, eu pretendo fazer o seguinte: na nossa igreja tem médicos, dentista, advogado, psicólogos, né? Empresários de vários segmentos, políticos. E eu quero trazer nesse bate-papo comigo aqui, no Café com o Pastor, para que a igreja conheça essas pessoas que nós temos aqui na igreja e para cada um falar da sua área dentro da Bíblia, porque a Bíblia tem tudo, né, pastor? Tem tudo. A Bíblia tem tudo. E para a igreja enxergar um outro lado da Canaã que nós temos aqui e que não é explorado, né? Aí as pessoas olham fora e falam: nossa, aquela igreja tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. A nossa tem, mas o povo não sabe. Então, a intenção desse café, trazer obreiros aqui para contar testemunho, sabe? Sim. Eu contar testemunho. Só que eu não aguento contar muito testemunho que eu choro. Mas contar testemunho, entendeu? Então, é isso, é um café com o pastor. Poxa, que legal. Esse ano foi um ano cheio de atividades na Canaã, movimentação santa. E eu acho lindo na Canaã, lógico que isso deve ter muitas igrejas também. Eu acho lindo na Canaã que mesmo sem precisar pintar a parede de preto, o que é importante para a gente é a presença de Deus. E tudo que Deus faz também é luz, né? É claro, né? A Bíblia diz que somos filhos da luz, né? Filhos da luz, né? Então, mas de tudo que foi feito esse ano aqui, que a gente tem trabalho desde das crianças do berçário, da recém-nascida, de bebê de peito, a gente tem trabalho até para os anciãos. E foram muitas atividades esse ano com adolescentes, crianças, jovens, corais, música, louvor, adoração, seniors, né, teologia, diaconia, intercessão, escola bíblica, EBD, que o ano que vem, inclusive, nós vamos começar o ano com a IBDO. Vou aproveitar já e fazer propaganda. Isso aí. Que é a Escola Bíblica de Obreiros, que nós vamos ter todas as quartas-feiras, que vai ser uma bênção onde o pastor Rogério e eu estaremos ministrando a nossa liderança, afinando a visão. Mas, enfim, foram muitos eventos que nós tivemos esse ano. E não só aqui, você também recebe muitos convites para pegar fora. Lógico que às vezes não dá para responder a todos os convites, porque aqui a Canaã demanda da nossa presença. E eu tenho tentado ser um auxiliar fiel no sentido de te cobrir juntamente com os outros obreiros para Deus te levar. Você tem uma promessa, né, pastor Rogério? De também fazer cruzadas evangelísticas, ganhar alma para Jesus. Por que eu digo isso? Primeiro porque eu já ouvi muitas vezes Deus falar e já ouvi da sua própria boca as promessas de Deus do passado. Mas também porque todos os cultos que você prega, eu sei que isso é graça de Deus, é a manifestação da glória. Uma grande quantidade de gente vem para Jesus. Isso é um chamado evangelístico também. Além de nosso pastor, que a gente não abre mão, obviamente, tem essa veia, que é um dom de Deus que Deus te deu para ganhar almas. E esse ano você foi agora, recentemente, juntamente com o Rafa, que trabalha aqui nas milhas, você foi para Pernambuco, Recife. Sim. Conta pra gente como foi um pouquinho aí, estamos curiosos. Fui para a Assembleia de Deus Libertas, pastor Alexandre. Uma bênção a igreja avivada. Bom, o Nordeste todo, né? É avivado. Lá os crentes são fogo mesmo. E uma coisa, pastor Anderson, que Deus fez lá, que chamou muita atenção. Quando estava terminando a pregação, Deus começou a abrir a revelação, né? E desceu uma escada dentro da igreja, assim, do lado do púlpito. Uau. E o Senhor falou para mim: diga à igreja que eu dei um livramento aqui dentro, porque alguém ia morrer aqui, e eu dei o livramento nessa escada. E entreguei tudo que Deus deu, desci, falei com os irmãos, Quando o pastor da igreja retomou a palavra, ele chamou atenção à igreja e falou: irmãos, vocês não sabem. A igreja não sabe, só tem aqui 3, 4 pessoas que sabem disso. Quando a igreja foi comprada aqui,
tinha um irmão aqui cuidando das lâmpadas, das luzes da igreja, e ele colocou uma escada naquele lugar onde Deus mostrou. Oh. Ele colocou uma escada e esse irmão caiu da escada. Foi internado na época, aí eles oraram para Deus, né, ter misericórdia, não deixar o irmão morrer, e o irmão não morreu, está lá firme na obra do Senhor, né? E a igreja, sim, ficou impactada, porque ninguém sabia, a grande maioria da igreja não sabia disso, né? E outras coisas que Deus revelou, no particular também com o pastor, com os irmãos. Olha, foi diferente essa viagem, viu? Que lindo. Muito bom. Que benção. Ganhamos 2 almas, se eu não me engano, para Jesus também. E o ano que vem promete aí, tem algumas coisas aí pré-agendadas dessas viagens assim, e a gente tem tanto orgulho da sua pessoa, pastor Rogério. Obrigado. E eu te falo agora, eu te chamo de mano. Sim. O Roger. Sim. Mas é meu pastor Rogério, que eu respeito e que honro. Tanto orgulho de ver a maneira como Deus te usa. Eu sei que eu falo isso, você teme muito a Deus, e mesmo quando o povo aplaude na igreja quando Deus te usa numa revelação, você levanta a mão e dá glória a Deus. A gente sabe que você é assim. Mas a maneira como Deus te usa, e não só aqui, mas quando sai para fora, nós tivemos há uns tempos atrás também lá no Rabino Jonathan, nos Estados Unidos, que Deus te usou para cada gente que você nem conhece, nunca tinha visto na vida, que Deus te usou num movimento tão santo, e a gente glorifica a Deus por sua vida. Louvado seja Deus por termos um homem tão correto, tão sério, tão temente a Deus. E falando disso, pastor Rogério, como a igreja Canaã é privilegiada, né? A gente tem aqui pastores abençoados, pastoras abençoadas, evangelistas, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, enfim, departamento de ação social, jovens, liderança. Se eu fosse citar todos os nomes aqui eu vou esquecer, e quem a gente esquece depois fica pesaroso porque esqueceu. Mas teu coração não é um coração grato assim de ver tantas ovelhas lindas, tanta gente envolvida, trabalhando na obra de Deus, nos adolas, no infantil, no berçário, na diaconia, enfim, todos os departamentos da igreja, nas mídias da igreja, e ver que a maioria deles é tudo voluntário e que fazem com tanto amor, meu irmão. Sabe, pastor Anderson, eu choro agradecendo a Deus, não tenho palavra para agradecer. E quando eu vejo esse povo trabalhando na igreja, eu lembro de uma promessa que Deus fez ainda quando eu estava na Assembleia. Que ele disse que eu ia pastorear, eu ia liderar um grande rebanho, e que ele colocaria pessoas para trabalhar com amor ao meu lado. Pessoas cheias de amor. Isso me marcou muito, porque uma característica da Igreja Canaã que temos desde o início da Canaã, que é forte, graças a Deus, é o amor. A nossa igreja é muito amorosa, né? Sim. E os irmãos que trabalham, você vê que trabalham por amor, trabalham com amor. Verdade. Então, eu sou grato a Deus, desde as criancinhas até o mais idoso. Com poucas palavras, o que você diria para todas as nossas ovelhas e todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus? O que você diria para eles como uma palavra assim de gratidão para 2025 até aqui? Eu diria que eu gostaria que Deus revelasse o meu coração para toda a igreja, para que eles soubessem a gratidão e a alegria que eu tenho de ter essa igreja. E eu desejo a todos um feliz ano de 2026. Sim. E eu peço a Deus que a igreja continue crescendo, porque a promessa de Deus é muito grande para a igreja Canaã. Às vezes, pastor Anderson, a gente tem vontade de abraçar toda a igreja, mas não conseguimos fazer isso. Mas que com essa gravação nossa aqui, toda a igreja Canaã receba nosso abraço. Sim. A mais simples ovelhinha até o líder do maior departamento. Gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus. Igreja é isso, né? Igreja é isso. Sou grato a Deus, muito grato a Deus. Falo que Deus nos deu uma honra tão grande, uma honra tão grande. Tem profetas que vêm pastorando às vezes e falam para a gente, né? Ai, porque vocês são invejados, vocês são muito vistos, quisto e invejado ao mesmo tempo, né? Eu fico assim, mas meu Deus,
Nós não somos ricos, milionários, para ser invejado por causa de dinheiro. Só pode ser porque somos pastores felizes, né? A igreja que tem aqui. E isso, para nós, é motivo de alegria, né? Como eu sempre falo para a igreja, a alegria é nossa e a glória é de Deus, né? Deus é maravilhoso. 6 congregações crescendo. Os batismos que tivemos esse ano, foi batizado mais de 120 pessoas esse ano. Uma igreja, né? É uma igreja. E, aliás, já tem vários anos que a Igreja Canaã vem assim, batizando pelo menos 100, 120 pessoas por ano, né? Isso é Deus, não tem explicação. Uma coisa que você disse, que quando eu prego, sempre as almas vêm para Jesus. Isso é uma coisa que eu pedi para o Senhor, desde adolescente. Lindo. Senhor, eu quero pregar a tua palavra, mas eu quero ver as vidas chegando ao Senhor. Que o Senhor me use como instrumento da tua palavra, do teu amor, do teu poder, para que as vidas se rendam aos seus pés, né? E o dia que eu não ganho uma alma para Jesus, eu volto para casa assim, a Mirna é testemunha. Bom, já falei até com você. Falo, meu Deus do céu, eu acho que alguma coisa não foi muito legal. Assim, não fica completo para mim um culto que não tem conversão, sabe? E você, pastor Anderson, o que você diria para a nossa igreja? Sou grato a Deus pelo pastor que tenho. Sou grato a Deus por todas as ovelhas amorosas. Tem umas que estão, né? Mas faz parte, né? Alguém já disse que todo crente deve colocar uma placa pendurada no peito, dizendo, estou em obras. Então, e é lógico, às vezes a ovelhinha é um pouco mais conturbada, um pouquinho perturbada. Sempre tem, porque né? sempre tem uma história de dor por detrás, né? É uma família desajustada, às um vezes abandono, a gente que precisa ser curada até, né? é um abuso que teve, um desprezo. Então são pessoas que precisam ser cuidadas e entendidas. Mas aqui a igreja é um lugar para esse tipo de gente mesmo, e que Deus vai tratando, santificando, purificando, né? Mas eu resumiria também, você disse tudo, meu pastor, você disse gratidão por todas essas ovelhas. Deus tem dito para nós que ainda se expandirá, que crescerá. Tem crescido com as nossas congregações, graças a Deus pelas nossas congregações, os pastores, as esposas, trabalham tão bem também. E gente que se reúne com a Igreja Canaã, que estão sem igreja em outros países, mas que se reúnem como Igreja Canaã, que são os membros online. Né, e que são alimentados, vidas são salvas nos cultos, porque de gente que está espalhada nos 4 cantos aí da terra, e estados aqui do Brasil, que são salvas assistindo os cultos da Canaã, e eu queria só falar um pouquinho sobre isso. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que hoje a Canaã, a gente tem aí quase 4.000 pessoas, membros, mas temos, acho que, uma quantidade também imensa. Uma outra igreja, cada culto é uma igreja aqui, uma igreja fora. São conexões, inúmeras conexões, todos os cultos, né? O que você fala sobre isso, pastor Rogério? Hoje a gente trabalha, e é muito importante o departamento de mídia da igreja. Sim. Eu não sei se você lembra, você se lembra, porque nós sofremos juntos. Quando Deus disse que éramos para construir aqui, Deus usou, se eu não me engano, Pastor Luizinho. Pastor Luizinho. Né? E foi numa época, era uma época ainda, como chamava aquela rede social antiga? Não era Facebook, nem... Era uma bem antiga ainda. Iogurte. Era nessa época, quer dizer que as mídias ainda não eram muito faladas, e Deus usou o pastor Luizinho. Lembra disso? Lembro. E logo que Deus usou o pastor Luizinho, um ano ou 2 anos depois, nós começamos a trabalhar em obediência a Deus. Teve até murmuração, gente, pra que isso? Você lembra disso? Se estiver mentindo, você me manda ficar quieto, que nessa expressão. E aí nós investimos uma fortuna, se eu não me engano, foi coisa assim de mais de 100 mil, depois compramos uma mesa de uma fortuna, investimos pesado aqui e entramos na pandemia. As igrejas que não tinham mídia não atingiu o povo, mas nós tínhamos obedecido à voz de Deus, investido o dinheiro do povo generoso e dizimista. Aqui, e todos estão convidados para conhecer as mídias sociais da igreja, que é uma loucura aqui de tanta gente trabalhando, né? Estúdio, né? Na responsabilidade do Rafa, nosso presbítero Rafa. E hoje, graças a Deus por obedecermos a voz de Deus,
2.000, 3.000 conexões por culto. Que loucura é essa, mano? Verdade. Pastor Anderson, o nosso Bom Dia Canaã nasceu na pandemia, porque Deus falou para nós bem antes da pandemia que a gente deveria colocar os cultos da Canaã na internet, né? Usando o pastor Luizinho. Eu me lembro disso, orando lá no gabinete. E no tempo do irmão Fernando ainda, quando ele cuidava das mídias da igreja, que agora é o irmão Rafa, né? Ele levantou um censo uma vez no final do ano. Naquele ano, que já faz um bom tempo, a Igreja Canaã já tinha alcançado 67 países. Uau! Eu lembro uma vez que uma moça mandou uma mensagem para a igreja que ela estava fugindo da família, porque ela é desses países que os pais não aceitam a pessoa se converter, eles deserdam o filho, até persegue para matar. Uau. E ela mandou uma mensagem para a igreja: eu aceitei Jesus, o que eu faço agora? Então, pessoas que a gente Só isso já valeu tudo, né? Não, todo investimento. Nosso Deus, a gente não tem noção onde que a palavra chega. O mundo fica pequeno, né? Por conta da internet. E vai multiplicar agora cada vez mais, né? Que é bíblico, a palavra diz, né? Que a ciência vai se multiplicar, né? Glória a Deus pela ciência. Vamos usar a tecnologia ao favor do evangelho. Posso fazer uma última pergunta? Claro, eu também tenho uma pergunta. Quais são as suas expectativas para 2026? Será que, se Deus quiser, nós vamos para o novo templo? Porque aqui já deu quantidade aqui, né? Estrutura física para tantos departamentos. Verdade. Pastor Anderson, eu oro a Deus para que o Senhor nos dê um novo lugar, um lugar amplo, porque eu queria trazer um instituto para o mesmo lugar da igreja. Eu tenho pretensão que, se Deus nos der um terreno grande, eu quero colocar uma quadra poliesportiva para os adolescentes e os jovens da igreja. Legal. Eu quero fazer uma brinquedoteca para as crianças da nossa igreja, uma creche da igreja, inclusive para os irmãos que trabalham e não têm onde deixar os filhos. Que lindo. O projeto é grande, mas é como eu disse para você, eu não sei se as pessoas não acreditam em nós, sei lá. Também tem a hora de Deus, né? Sim. Mas o que eu espero para esse ano agora? Eu sei, pastor Anderson, que não se constrói uma igreja em 4, 5, 6 meses, né? Vai demorar um pouco. Mas eu queria que Deus desse pelo menos o start, né? A gente saber aonde vai ser essa igreja e começar essa construção, para a glória de Deus, né? Precisamos, não é luxo, nós precisamos, né? E temos a promessa de Deus, né? Que Deus vai fazer isso porque é propósito do Senhor, né? No Instituto, o projeto do Instituto é enorme. Quando nós fomos para Maceió, Deus usou o pastor Eloy e disse que a Igreja Canaã teria um trabalho social tão grande que outras igrejas viriam para conhecer e estruturar o trabalho deles também. Seria modelo, né, no Brasil. Então, eu creio nisso, pastor Anderson. Então, a minha expectativa é grande. Muitas almas para Jesus, não podemos parar de ganhar almas, batizar as pessoas. Recurso a gente não tem, mas tem muita fé, né? Mas como dizia meus pastores na Assembleia, o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Mas vamos pedir para Deus tirar o escorpião do bolso dos crentes, para que eles entendam a magnitude do projeto que Deus tem para a nossa igreja. O nosso papel, a gente está fazendo inúmeras reuniões, né? Sim. Um terreno aqui, terreno ali, terreno ali. E na Bíblia, sempre que Deus quis fazer algo extraordinário, o líder deu o primeiro passo. Sim. Você, e eu estou te auxiliando nisso, nós estamos fazendo inúmeras reuniões. Moisés deu um passo, Deus mandou o povo marchar, o mar abriu. Já fomos falar com o prefeito. Não é? Lá, quando eu preguei em Pernambuco, Deus usou uma irmã mandando eu fazer o desenho da igreja que Deus colocou no meu coração. Eu peguei uma arquiteta da nossa igreja, expliquei para ela tudo como Deus me mostrou, ela está fazendo um desenho. Que lindo. Porque Deus mandou desenhar. Agora, pastor Anderson, quem vê a gente fazendo isso, fala, dois doidos, dois loucos. Não tem dinheiro para... né? Mas nós estamos nos movendo pela fé. Como desde o início da Igreja Canaã, foi tudo pela fé, né? E vai continuar sendo. Verdade. Deus seja louvado por isso. Amém. Pastor. Glória a Deus. Minha pergunta para você
seu filho casou, né, o Sim. Lucas. Como que vocês estão sentindo a família agora em 3, né? Você, a Vivi e o Felipe. Logo, logo o Felipe também. Tá mesmo. Como é que vocês estão sentindo? Sente muita falta? Sente, pastor Rogério, mas a gente entende também que é o processo natural da vida. Nós criamos filhos não só para a vida, nós criamos filhos para a glória de Deus. E graças a Deus, Deus preparou uma moça, a Liliane, que você conheceu, você foi padrinho, inclusive. Benção. Você e a mim não padrinhos. E é uma moça de Deus, membro daqui da Canaã também. E a gente sente muita falta, porque parece que como filhos, eles são sempre os pequenininhos, né? Ela teve a cantata do final do ano, essa cantata das crianças agora recente, que eles cantaram inúmeras cantatas, você lembra, né? Tinha prazer, ficava tirando foto. Só que agora já são 2 adultos. O Lu, graças a Deus, casou muito bem. A gente sente muita falta, mas eles não saem de casa. Isso é bom. E o Felipe, logo, logo, o pastor Rogério vai fazer a celebração. Oh, Jesus, amém. Sua família é linda. Seu pai e sua mãe são uma bênção. Verdade. Eu louvo a Deus pela sua vida também, pastor Anderson. A gente trabalhar junto foi uma promessa de Deus. Verdade. Quando eu estava na Assembleia ainda, eu pedia para Deus, Senhor, prepara um pastor, um companheiro para trabalhar comigo também no ministério, porque eu só trabalhava com irmãs, né? Quem tinha mais disposição eram as irmãs e eu trabalhava com as irmãs. E aí, quando eu lembro que eu estava na igreja Comunidade Jesus Cristo é a Vida, pastor Elienos Pereira do Lago, foi quem me consagrou, te consagrou a pastor. E lá naquela igreja, dirigindo uma tarde da bênção, aparece um irmão lá atrás. Deus tinha usado uma profeta, que já está com o Senhor na glória. Ela foi ex-freira, uma mulher de Deus, dos pés à cabeça. E Deus usou ela e descreveu você. Falou, Deus, você fez essa oração, disse a oração que eu fiz. E falou, Deus vai mandar lá na tua igreja um moço alto, magro, dado a teologia... Não falou bonito nem narigudo. Dado a teologia, ele é teólogo, Quando você estava sentado na última fileira lá, lembra? Você estava lá no fundão, querendo pular para a rua, né? Deus falou para mim, é aquele ali. Olha só. E estamos juntos até o dedo. Tem mais de 30 anos, tem mais de 35 anos que nós estamos juntos. Isso aí. Glória a Deus, né? Coisa já linda, tentaram muito separar, né? Meu Deus. Mas quando Deus ajunta, meu filho, só Ele que separa. Verdade. Glória a Deus. Pastor Anderson, você quer orar com o nosso povo e dar a bênção para eles, para esse ano de 2026? Sim, eu queria só falar mais uma coisinha, se você me permite. Pode falar. É só justificar porque a igreja Canaã nesses dias está fechada. Tá certo. Eu acho que é muito importante para o povo saber. Pastor Rogério e eu, nós temos preocupação com a saúde mental, emocional e física e familiar dos nossos membros. Verdade. Então nós entendemos que no final do ano, festas do Natal até o início do ano, as pessoas têm que estar em família, viajarem. Pastor, nossa família não tem condições de viajar, mas só de estarem juntas. E aqui é tanta gente aqui na Canaã trabalhando todos os anos, afinco, dedicando a vida, renunciando dias para estar aqui no culto de manhã, culto de segunda, culto de quinta, culto de sábado, culto de ensaio de segunda, de terça, de quarta, de quinta, estudo bíblico. Então a gente resolve dar este tempo justamente para que todos possam descansar e todos possam ter um tempo em qualidade de família. Então nós fechamos a igreja esses dias, mas a igreja de Jesus nunca se fecha. Não. A igreja, o pastor Rogério, sou eu. Somos nós, né? E para isso existe o culto familiar. Essa hora é para que a família tenha mais qualidade em família. Às vezes a gente se dá tanto pela igreja e a gente dá esse tempo para que todos possam descansar. Antigamente nós abrimos o culto no Natal, então subia diáconos tão fiéis que são, subiam diáconos da praia, vinham do interior, deixavam a família, vinham aqui, abriam, fechavam a igreja e voltavam. Então nós achamos melhor fazer isso. Os músicos, né? Os músicos tocando, cantando em todos os cultos praticamente. Então isso é um cuidado do nosso pastor, nós como pastores, com todos um reconhecimento do trabalho de vocês, assim como nós tiramos férias e muitas famílias tiram férias, é um tempo para todos descansarem, mas não de Deus,
Porque o culto você faz no culto do seu lar, adora a Deus. Você pode assistir inúmeros cultos da Canaã, tem uma tudo na internet. tudo na internet. Então, você faz o culto. Então, esse é um tempo de descanso, de renovo, de renovar as forças, e aí que a gente vai entrar em 2026 num novo tempo, se Deus quiser, num novo tempo, renovado para trabalhar mais um ano para a glória de Deus. Você concorda, pastor? Concordo, isso mesmo. A nossa visão é que o povo possa descansar, porque todos precisam desse descanso, né? Sim. Deus criou a noite para a gente dormir, né? Então, o final do ano também é para o pessoal descansar. E espero que a igreja volte no gás todo, né? E nós vamos voltar, se eu não me engano, acho que é dia 11. Dia 11. Com 2 cultos, os cultos da Santa Ceia, que é das 8h30 às 10, e o segundo culto das 10h30 ao meio-dia. Então vai ser o reencontro, vai ser festa, vários irmãos queimados pelo sol, enfim, revigorados, vai ser um tempo precioso. Mais pesado. Vai depois você voltando mais pesado, tem que marcar no Instituto Elos para tomar um Monjaro, para voltar ao primeiro amor da saúde física. Então, é basicamente isso. Eu faço questão de dizer isso em nome do nosso pastor e de toda a igreja, simplesmente para dizer para vocês, não é que os pastores são menos espirituais. Pelo contrário, a gente crê que Deus quer o homem todo, o tempo todo, mas com a saúde completa, corpo, alma e físico. É basicamente isso que eu diria. É isso mesmo, nós precisamos descansar. Amém? Senão a gente fica doente e não tem nem como fazer a obra do Senhor. É isso aí. Não é? A gente vê tanta gente por aí que a gente atende, né? Eu conheço muitos obreiros que ficaram doentes na obra do Senhor, Exatamente. Se desgastaram tanto. Outros morreram, infartaram. Eu tive, quando eu era menino, pastores morriam, problema de coração, a maioria com problema de coração, que, né, os problemas. As pessoas pensam que pastor é só púlpito, né? Só pastorear. Verdade. Né? Deus podia dar um dia de pastor para cada irmão da igreja, para eles verem um pouquinho do que é a vida do pastor. Né? Verdade, meu amigo, verdade. Mas amém. Vamos descansar e voltar com força total na obra do Senhor. Aí você pediu para mim agora? Para você orar e abençoar a igreja. Amém. Só deixa uma mensagem então para o próximo ano, para todo mundo aí. Amém. Meus irmãos, é o ano da graça de Deus. Eu desejo que todos sejam cheios da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, que a graça de Deus venha se revelar na sua vida, que haja conversões na sua casa, na sua família. A graça de Deus é que levanta. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Então, quando a graça de Deus entra numa vida, traz a glória e traz a verdade. A verdade que o Evangelho de João também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, viver na graça é viver na verdade. Viver na graça é viver com Jesus. Então, que você tenha um ano cheio da graça de Deus. Que Deus te dê saúde, força, alegria para você servir ao Senhor, juntamente com todo o corpo de Cristo. Amém. Amém. E eu deixo uma palavra também para todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz, pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Tivemos agora o Natal, e Deus nos deu Jesus para que possamos receber vida e vida com abundância. Se você quiser aí na sua casa entregar sua vida para Jesus, faça isso. A Igreja Canaã existe para pregar o Evangelho. O que é a tônica da Igreja Canaã é que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, se você quiser ir na sua casa, abre o seu coração e diga, Jesus, entra no meu coração. A graça de Deus é salvadora para todo o homem. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado, pastor Jair, por esse tempo tão precioso. Eu também agradeço. Bate-papo gostoso, né? Muito bom. Que era para ser 15, 20 minutos.
Foi quase que um culto. Precisamos fazer isso outras vezes, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Ideia do Rafa também, né? É, né? Ideia do Rafa. Ele tem umas ideias de vez em quando boas. Verdade, É, verdade. tem sim. Brincando, Rafa. Vamos agradecer então. Obrigado, Senhor meu Deus, por este tempo tão precioso. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, te agradecemos pela vida de todas as ovelhas, todos os líderes, todos os irmãos e irmãs empenhados na tua obra, todas as ovelhas, todos aqueles que foram batizados, te louvamos por todos aqueles que se converterão, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo ano de 2025. O Senhor já virou esta página. E eu sei que o Senhor tem coisas lindas para fazer no ano de 2026. A nossa oração, Deus, é que terminemos, se o Senhor não voltar antes, o ano de 2026, quem sabe, já no novo tempo. Amém. E nós cremos que isso pode acontecer. O Senhor é Deus e não há nada impossível para ti. Mas que o Senhor abençoe o teu povo nesse ano de 2026. Que seja um ano ricamente abençoado. Que possamos nos alinhar à tua palavra para experimentarmos da tua graça, a tua fidelidade e a tua bondade. Ó Deus, nos ajude a sermos homens e mulheres melhores, crentes fiéis, fiéis em tudo na nossa vida, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Abençoe as famílias, trazendo libertação, restauração, restituição, prosperidade, vida e vida com abundância. Muito obrigado por 2025 e desde já te agradecemos por 2026, porque será o ano da graça de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e gloriosas manifestações do teu Espírito, permaneça conosco não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Amém. amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.